Neste mês de abril, o Entre Linhas completa um ano e por isso nós vamos tornar este mês um especial de personagens. Eu sei que já são alguns os episódios deste podcast em que falamos de C.S. Lewis e as Crónicas de Nárnia, inclusive até já falámos aqui do personagem de Edmundo, o Justo. Mas vá lá, anda lá comigo, vamos voltar para Nárnia, só mais desta vez, por favor. E desta vez eu convido-te para irmos até à Viagem do Caminheiro da Alvorada, ou na versão brasileira, a Viagem do Peregrino da Alvorada. E para isso, nada melhor do que ter comigo a Gabi Saltier, para discutir um pouco mais acerca do Eustace, ou Eustáquio. Eu relembro os ouvintes que a nossa Gabi é bióloga e ainda produz conteúdo na sua página de Instagram Falei com Amor e tem o seu próprio podcast. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Gabi, é muito bom ter-te de volta e é muito bom voltar a falar contigo e principalmente sobre Crónicas de Nárnia. Eu lembro que na nossa última conversa nós falámos sobre o Edmundo, o Justo, inclusive eu lembro-me de tu comentares que parece que em todas as histórias, em todas as crónicas tem que haver um chato. Era uma condição do C.S. Lewis, tinha que haver um chato. Então hoje vamos falar de outro chato, com muita piedade vamos lhe chamar assim. Hoje nós falaremos do maior chato das 7 crônicas. E é dessa forma que a gente começa o episódio. Gente, hoje o papo é sobre um chato. Olha que coisa calorosa para os nossos ouvintes. Vamos falar de um chato, aí as pessoas começam-se a lembrar de vários chatos na vida dela. Mas vamos lá. Falar sobre o Eustace, ou, como está na versão brasileira, o Eustáquio. É o chato desta vez, não é mesmo? Fala-nos um bocadinho Sim. desta personagem. Bom, eu acho um dos personagens melhor construídos das crônicas. Eu acredito que quando o autor consegue passar para gente esse sentimento de uma raivinha que você tem do personagem, aquela coisa que você vira os olhos e fala, lá vem ele de novo, eu acredito que é justamente porque ele foi muito bem construído. E a Uhum. construção do personagem do Eustáquio se dá desde a primeira página da crônica, mostrando para gente, olha, nós vamos lidar com um chato do pior tipo que vocês vão ver, só que ele é tão chato que se torna cômico no meio da crônica, que você fica esperando pela próxima chatice que virá. Então eu digo que dos personagens que tem chatos ali, é o meu personagem favorito, dentre eles, né? E eu acredito que essa construção desse personagem tão bem feita já era porque C.S. Lewis pretendia que ele tivesse o final que ele teve, Uhum. justamente para que fosse muito contrastante a personalidade dele do começo assim para o final. Assim como nós já conversamos com o Edmundo, né? O Edmundo foi muito bem construído também. E agora o Eustáquio, excelentíssimo. Eu acho que, assim como o Edmundo revelava um pouquinho de nós, Eustáquio Uhum. também revela um pouquinho de nós, né? Mas eu achei Uhum. assim que o desenvolver dele e, inclusive, a forma com que ele entra em Nárnia revela muito sobre como seria a transformação dele. Mas eu acho que a gente pode conversar sobre isso ao Uhum. longo do episódio, né? Sobre o portal ali que nós temos no Peregrino. Sem dúvida, que aqui é o caminheiro da Alvorada, eu sei que para vocês é o peregrino da Alvorada. Ah, Aham. só que eu acho muito curioso, porque ao contrário, eu não sei se tu notaste isso, mas eu pelo menos fiz essa análise. Mas agora é bom para a gente também conversar sobre isso. Ao contrário do Edmundo, que acaba por ser uma representação da nossa justificação em Cristo, o Eustace, ou o Eustáquio, já nos vem mostrar um pouco do outro processo que existe, pelo qual nós também passamos, que é essa transformação do nosso ser. Agora, eu considero mais um processo de santificação. Tu achas que nós poderíamos assumir isso? Que essa é a diferença entre o Edmundo e o Eustáquio? Ou seja, o Edmundo mostra a justificação e o Eustáquio mostra a outra fase depois que nós temos, que é a santificação. O que é que tu pensas sobre isso? Eu acho isso maravilhoso, porque ali com o Edmundo nós nos vemos na personalidade de Edmundo, trocando o que é bom pelo pior. Agora Uhum. no Eustáquio, nós não seria tão semelhante em relação à personalidade, porque se existe alguém tão chato quanto ele, gente, melhorem, né? Exato. Porque melhorem, por favor. Mas em relação à personalidade dele, eu vejo que foi uma grande transformação de idolatria.
Porque, Uhum. querendo ou não, todos nós temos alguma idolatria em nossas vidas e cada cristão precisa lidar com a idolatria de uma maneira muito pessoal. E o Uhum. Eustáquio, ele tem ali uma idolatria, e isso se mostra muito forte quando ele é transformado em dragão. Então, Uhum. assim, Eustáquio, ele já era um dragão, ele agia como um dragão, e aquela Uhum. idolatria, todo aquele ouro, toda aquela riqueza que ele viu, o transformou para o lado de fora, a quem ele já era do lado de dentro. Então, Uhum. eu percebo esse grande quebrar nesse personagem, dessa santificação mesmo. Ele tinha algo de ruim dentro do coração dele, aqui é personificado como um dragão e como esse desejo pelo ouro, mas todos nós temos um ouro pelo qual desejamos e que Uhum. muitas vezes colocamos acima de Deus e acima das outras pessoas, colocando como se fosse o único objeto de adoração na nossa vida, e nós Uhum. precisamos passar por esse quebrantamento, né? Então, eu acho que sim, o Edmundo mostra a justiça, Uhum. o Eustáquio mostra o processo de santificação. Muito, muito bom. Porque eu estava aqui a pensar no seguinte: até às vezes para nós cristãos, temos uma grande tendência de confundir a justificação com a santificação. A justificação é uma aliança irrevogável que Cristo fez conosco, não depende de nós mesmos e está garantido por causa da obra dele na cruz. Agora, a santificação, ela é um processo para a vida, também depende da nossa cooperação com o Espírito Santo, sim, e ela dói. E é muito curioso porque depois nós vamos vendo ao longo da história, lá está essa idolatria que já havia no coração do Eustáquio, que o fez transformar-se num dragão, porque ele já era aquilo e a gente acaba por se tornar aquilo que a gente adora. E é muito curioso que quando ele passa pelo processo então de quebrantamento, de voltar a ser um menino, epá, é um processo muito complicado porque ele tem que levar ali com as unhas de Aslan, ele tem que levar ali umas belas arranhadelas na pele para voltar a ser o pequeno Eustace. Agora, será que nós também não passamos por umas arranhaduras, umas arranhadelas que são essenciais na nossa vida? Será que é por isso que o processo de santificação dói tanto? Com certeza, porque, na verdade, nós tivemos, então, o desenvolvimento de um dragão ao longo da história, até que, de fato, ele se tornou um dragão. Só que perceba que, à medida que o orgulho dele diminuía, já quando ele estava na forma de dragão, é que ele pôde começar a ser transformado. Então, nós vemos que, ainda como dragão nas histórias, né, e eu acho o filme do Peregrino da Alvorada o melhor dos três filmes. Eu acho um filme Hum. muito divertido, muito colorido, né, cheio de efeitos, né? E eu gostei muito dessa adaptação, e nós percebemos nessa adaptação cinematográfica que, inclusive, o olhar daquele dragão vai mudando. Esse processo de ele precisar e ter vontade de sair fora daquela carapaça dura de dragão envolveu Aslan, né? Nós temos ali aquela cena clássica em que Aslan fala para ele se despir e ele tenta sozinho, e conforme ele tira suas escamas, ele continua sendo dragão, mas aí Aslan fala: não, deixa que eu tiro para você. E Uhum. descascando com as unhas, ele vai sentindo aquela dor até voltar a ser um menino, né? E na verdade agora ele é um menino totalmente novo, porque ele passa por essa transformação maravilhosa e depois ele passa a ser assim um personagem chave. Quando ele volta novamente para Nárnia, inclusive é uma preocupação dele, né? Ele fala para Aslan: eu vou voltar, porque ele queria muito rever o Uhum. leão, né? E é linda essa transformação toda de Eustáquio, e até eu me arrepio quando eu falo sobre isso, porque nós precisamos passar por essa escavação ali das unhas Uhum. de Aslan, arrancando as nossas escamas, né? E tirando toda aquela pele de animal e transformando ele em um menino, né? Isso com certeza vai doer, mas isso revela muito Uhum. sobre a nossa vida cristã. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, talvez a dor seja o meio pela qual Deus nos puxe de volta. Olha, e sabes o que é que eu estava aqui a pensar? Meu Deus, será que nós não somos todos uma cambada de chatos numa história? Ou seja, como somos todos como chatos e depois no fim lá vai o processo de transformação. Com Acho que certeza, somos somos o os chato chatos da da vida de nossa. alguém. Olha, para terminar com muita pena minha, eu não posso deixar de fazer este paralelo porque é a segunda vez que eu vejo, aliás, as unhas de Aslan para fora. Não sei se tu te lembras no
Ai meu Deus, não quero errar, não sei se é no segundo, se é o terceiro livro, que é O Cavalo e o Seu Rapaz, Uhum. O Cavalo e o Seu Menino. Nós vemos uma cena, entre aspas, parecida, mas com uma moça, que também tinha. Ela seria a chata daquela Da história, história. dessa crónica. Uhum. Ela tinha um feitio, uma personalidade muito intragável, uma coisa assim chata mesmo, chata, chata. Tu consegues ver alguma similaridade no facto de Aslan ter ferido ela da mesma forma como feriu o Eustace, o Eustáquio, para transformar? Ou será que nós vemos aqui que, como cristãos, nós passamos por processos diferentes? Olha, eu acho que nós podemos sim encaixar de uma forma diferente. Ali no Cavalo e Seu Menino, nós temos uma história com personagens 100% de Nárnia, né? Então, quem sabe esse paralelo entre a história dela, que se eu não me engano é Aramis, né? Entre a Uhum, história dela com a história de Eustáquio, seja que todos nós passaremos por algum tipo de desafio, algum tipo de dor, e isso é muito individual. Tanto que, quando perguntam para Aslan sempre a respeito do outro e falam assim, o que aconteceu com fulano? Aslan fala, isso não se diz a respeito de exato. vocês, diz a Isso é respeito entre mim dele. e ele, exato. Isso Uhum, é entre mim e ele. E eu acho uhum, isso muito legal, porque cada um vai passar por um desafio diferente. E naquele momento ali, foi importante que Aslan ferisse ela para o desenvolvimento dela e também para o desenvolvimento das outras pessoas da história, né? Para que ela não fosse ali uma pedra de tropeço na história do outro. E isso me lembra muito sobre os escritos de Paulo, que muitas vezes nós precisamos nos alegrar nas nossas dificuldades, porque através delas nós podemos ajudar as outras pessoas também. Então, a transformação de Eustáquio e da Aramis revelam muito não sobre a caminhada espiritual individual deles, mas também a caminhada espiritual de todos que estão ao redor. Então, Aslan vai encaixando essas peças, né? Então, acredito que sim. Cada personagem que passa por uma batalha já mostra pra gente um pouquinho sobre nós e sobre a nossa jornada cristã. O Entre Linhas contou com a participação especial de Gabriele Sautier e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.